Bom dia, Pastana. Bom dia, deixa eu só dar um recado aí. Bom dia a todos. Na verdade, a gente tem tido uma relação um pouco difícil, né? E isso não é bom, nem para o clube, nem para vocês da imprensa que nos cobrem. Talvez seja um pouco de culpa nossa, pela dificuldade que a gente está tendo em abrir alguns treinos, tá? Então, até por uma dica aí, uma conversa minha com o próprio Osmar, a gente vai abrir um pouquinho mais os treinos, tá? Para que vocês tenham uma melhor noção do que a gente vem fazendo, de qual a forma que nós estamos trabalhando, para que as informações não sejam tão desencontradas como estão sendo, tá? A gente tem o maior respeito pelo trabalho de vocês, mas infelizmente algumas notícias vinculadas estão tendo muito desencontro com a verdade. E como o Curitiba é um clube que prima pela verdade, a gente vai tentar abrir um pouquinho mais os treinos para que vocês possam acompanhar todo tipo de trabalho. E qualquer questionamento que for feito direto ao Diego e ao PH, a gente, claro que está sempre à disposição para dar as devidas explicações. Vamos lá. Bom dia, pastor. Bom dia. Então, em cima disso que você falou, muito se fala sobre o ambiente, né? De repente não seria tão bom. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Depois da saída do Alan Costa, como é que está essa situação, como o grupo se reapresentou. E também queria que você fizesse uma avaliação do seu trabalho, como é que está a cobrança da diretoria, do conselho, se você tem ido às reuniões do conselho para dar as explicações, enfim, como é que você avalia o seu trabalho, como é que está a cobrança da diretoria quanto ao seu trabalho em si, né, nesses primeiros 6 meses. Vamos lá. A primeira pergunta sua quanto ao ambiente de trabalho. Nosso ambiente de trabalho é muito bom, sempre foi, independente da saída do Alan Costa e antes mesmo do ato que culminou na rescisão do Alan, que queria dizer que é um belo profissional, tá? Nunca tivemos nenhum problema. Infelizmente foi um ato intempestivo. Ele sabe que errou, a gente sabe o que aconteceu, mas infelizmente o ato em si culminou na rescisão dele, porque o ambiente não ficaria legal depois do ato dele. Enfim. Quanto ao G5, eu tenho plena convicção que eles confiam no nosso trabalho, até porque eles têm um acompanhamento diário do que é feito, tanto dentro das 4 linhas quanto fora delas. Infelizmente, a gente entende o futebol, a gente consegue observar o futebol só dentro das 4 linhas, a gente mensura o que é feito só pelo resultado, mas isso não é uma verdade no futebol, muito menos lá fora e também aqui dentro do Brasil. A gente tem procedimentos e protocolos que são alterados aí conforme a eficácia dos nossos resultados, e com essa alteração de procedimentos, de protocolos, a gente tem melhorado nosso dia a dia, principalmente no Secor, e eu creio que isso vai continuar acontecendo. Você fez uma pergunta, acho que sobre o Conselho, é isso? Sobre o Conselho, eu fui uma vez no Conselho, quando solicitado lá atrás, espero ir até outras vezes, mas não vejo como uma função do Executivo. O Executivo está aqui para trabalhar pela instituição e estou à disposição todo dia para dar explicação, seja para os torcedores, mas também para conselheiros e o Conselho Gestor, que é o G5, todos os dias, diariamente. Sandra, bom dia. Bom dia. Duas perguntas, na verdade. Primeiro, o Alex Alves também poderá deixar o elenco? Segundo, William Matheus e Rafael Lima, você teve uma conversa com eles, de repente, para reduzir até um pouco o salário? Eles vão continuar no clube, não? Na verdade, essas conversas são internas, né, Osmar? A gente, até em respeito aos atletas, a gente não expõe esse tipo de conversa. E são dois atletas que fazem parte, sim, dos planos do Humberto. Quanto ao Alex, o Alex, nesse momento, está fazendo uma readaptação de condicionamento. É um atleta que teve várias sondagens para sair e
talvez esteja encaminhando um empréstimo ou uma saída para outro clube, mas é um atleta que também está nos nossos planos e no momento está fazendo só uma readaptação de procedimentos físicos. Pastana, até agora, como você explicou do Alex, né, do Alan Costa, exatamente a situação nesse momento dele, como é que está? Ele não é mais atleta do Coritiba, nós fizemos uma rescisão em comum acordo, amigável, então ele não é mais atleta do Coritiba. Bom dia. Em relação ao Humberto, a imprensa, a diretoria não falou isso, mas existia uma expectativa que se perdesse para o Guarani poderia ser demitido. Se não ganhar, por exemplo, os próximos 2 jogos, a diretoria pode garantir que ele permanece? Como está a situação dele? Não, é certeza que ele permanece. Nós confiamos no trabalho do Humberto. A gente não trabalha com o si aqui dentro da nossa realidade. A gente vê o que ele tem evoluído no trabalho mesmo em si. E estamos bem satisfeitos com o trabalho do Humberto e do Moza. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Ainda sobre o Alan, desculpa voltar na questão, mas ele tinha contrato até dezembro, né? Sim. Essa rescisão, então, ela livra o Coritiba, no caso dele acertar com um novo clube, de ter algum... Por exemplo, não teria que pagar a parte do salário dele até dezembro. Vocês rescindiram mesmo, não tem mais nenhum tipo de... Não tem mais nenhum tipo de vínculo. O Alan Costa é um atleta livre no mercado. Agora, eu queria te perguntar, porque a gente teve a confirmação por parte do Samir de que o Coxa vai voltar a fazer promoção de ingressos. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. E também o quanto o apoio da torcida, que tem ido mais ao estádio por conta dessas promoções, é fundamental nesse momento de retomada da Série B. Olha, eu falo isso para eles e confirmo isso aqui abertamente. O G5, o Conselho Gestor, teve 2 ideias que, para mim, foram grandiosas para o semestre do clube. A contratação do Rafinha e a manutenção da promoção. Porque o nosso maior reforço, na verdade, está na arquibancada. E a gente conta com isso, conta com essa média de 35 mil pessoas por jogo, porque motivacionalmente para o atleta é muito bom. Então eu particularmente como executivo aplaudo a iniciativa e acho que ela deve continuar para que os nossos torcedores compareçam e motivem a equipe para o acesso. Bom dia, Pastana, estamos ao vivo agora. Por gentileza, eu sei que você já explicou do Alan Costa, se pudesse só explicar ali mais uma vez qual foi a solução encontrada das 2 partes para a saída dele. E sobre o Humberto Louser, qual que é a avaliação geral do trabalho? Eu mesmo já fiz outras entrevistas em outros tempos com você, onde você talvez não demonstrasse tanta paciência com treinadores. Com o Humberto é um pouco diferente. Qual que é a avaliação geral do trabalho, por favor? Na verdade, eu não me lembro de nenhuma entrevista sobre treinadores, até porque aqui nós tivemos só o Argel. Em outros clubes, até em outros momentos. Em outros clubes, eu procuro sempre a manutenção do treinador, porque eu acho que no Brasil o grande pecado aí do futebol brasileiro se encontrar num momento tão difícil é realmente a falta de manutenção dos trabalhos. Quando você acredita no trabalho, eu acho que você deve dar continuidade. No nosso caso aqui, a gente tinha uma série de coisas, de protocolos e procedimentos para serem alterados de anos anteriores. Não é uma crítica, mas é uma constatação. Enfim, a gente vem fazendo todas essas alterações. É claro que o maior tempo de treinamento é agora, e a gente acredita muito no trabalho do Humberto. Não é paciência, não, mas é crédito mesmo pelo trabalho apresentado até agora. E a outra pergunta? E sobre o Alan Costa, na verdade, foi uma rescisão amigável. Ele entende que cometeu um erro, que seria um constrangimento tanto para os atletas que hoje estão aqui, quanto para a comissão técnica, a manutenção dele. E nós entramos em um acordo amigável e ele é um atleta que está livre no mercado. Pelo tamanho da importância do Coritiba, um clube que está no 2º ano na Série B do Campeonato Brasileiro, a campanha até agora, como é que se avalia no geral? Acha que é uma questão que ainda vai se encaixar ou realmente o time ficou devendo nas 8 primeiras rodadas? Não, eu até acho que o time ficou devendo, mas se a gente for ver estatisticamente, nós fomos o time que mais criou oportunidades de gol, nós fomos o segundo time mais ofensivo. Tivemos, sim, algumas
como é que eu posso falar? Perdemos algumas chances notórias de pontuação maior, principalmente em pênaltis ou em chances de gol criadas. Mas eu tenho certeza que o time vai evoluir, justamente por esse tempo de trabalho que a gente tem e por algumas alterações que foram feitas nesse período. Era um período de avaliação, a gente falava isso, em outras entrevistas eu já falei isso, que do início do ano, principalmente após a mudança do Argel para o Humberto, combinando com o final das 8 rodadas iniciais do Brasileiro, logo em seguida a gente teria um tempo de avaliação. Essa avaliação foi feita durante os 8 dias que nós tivemos de folga, pela comissão técnica, pela diretoria, pelos profissionais que aqui trabalham, e algumas alterações em procedimentos internos foram feitas. Com isso, a gente tem certeza que o time vai evoluir ainda mais e conseguir uma pontuação muito melhor até o final do primeiro turno. Com certeza, nós estaremos solidificados no G4. Pastana, existe a possibilidade de chegada de mais jogadores para reforçar o elenco do Humberto Loser, especialmente por conta da saída do Alan Costa e talvez por eventuais saídas também ao longo desses próximos semanas, meses? Na verdade, um time da grandeza do Coritiba nunca pode se fechar a novas oportunidades. É um momento de dificuldade para contratações, porque muitos times, muitos atletas já cumpriram as 6 partidas na Série B, outros atletas já estão na Série A e os valores não condizem com o patamar financeiro que hoje o Coritiba pode exercer. Tem também a situação de adaptação. Então, assim, tudo isso é colocado na mesa em todas as reuniões que a gente faz para discutir a possibilidade de trazer um reforço. É claro que há a possibilidade, mas hoje ela não é concreta, porque ainda não fechamos nenhum atleta para que a gente pudesse divulgá-la. Até mantendo, né, nesse assunto de mercado, assim, você falou que da confiança, né, de vocês no elenco, no trabalho, que o time vai evoluir. Mas dentro de todas essas avaliações que foram feitas na parada agora, identificou-se mesmo a necessidade de, na medida do possível, jogadores terem que chegar ainda até o final do ano? Olha, esse assunto, por mais respeito que eu tenha a vocês da empresa, é um assunto que a gente tem que manter interno. A gente já teve muito problema de vazamento, de negociação mesmo, em alguns atletas, principalmente no início do ano. Tiveram muitos atletas que acabaram não vindo, porque nós divulgamos a expectativa que nós tínhamos e eles acabaram acertando com Série A ou com outras equipes por conta de negociação mesmo. Então, a gente prefere não divulgar. Agora, que está em aberto a possibilidade de a gente elevar o nível do elenco que a gente tem, sempre está. Rodrigo, a gente sabe que de um lado tem o Coritiba com uma dificuldade financeira, não é segredo para ninguém. Do outro lado, o mercado interno bastante inflacionado, né? O Coritiba está de olho no mercado sul-americano, de repente, buscando alternativa também fora do Brasil, não? Olha, na verdade, nessa época do ano é muito difícil você contratar alguém que venha do mercado externo, porque a adaptação demora um pouquinho mais. A gente tem visto com o próprio Arancibia, que é um jogador que veio do Chile, que tem uma... Mesmo ele já trabalhou no Palmeiras, mesmo com o histórico recente dele já ter trabalhado no Brasil, a adaptação ao modelo de jogo, ao clima, aos gramados, ao tipo de competição, o nosso calendário é doído, né? Nós temos aí 5 jogos em 10 dias, se não me engano, um dia 20 contra o São Bento e o 5º jogo da sequência, dia 1º em Recife contra o Sport. Então, assim, é muito difícil. Então, essa possibilidade é remota. Pastana, você acha que mudou muita coisa da Série B que você trabalhou no Paraná, que o time conseguiu o acesso de 2017? Está mais valorizado esse ano? No elenco do Coritiba, há jogadores para o mercado da Série B considerados com qualidade inegável, mas também com valor, caros. Você acha que esse ano está um pouco diferente? Eu acho que é muito difícil a gente comparar momentos distintos, assim, de um ano para o outro. As coisas talvez não se alterem tanto, mas é muito difícil pelas formações dos elencos, pela capacidade dos treinadores que tem aumentado, e isso é muito bacana. Eu, por exemplo, não sou tão cético quanto ao o futebol brasileiro está perdendo qualidade, o futebol brasileiro está ficando cada vez pior. Eu não acredito nisso. Eu acredito no contrário. Eu acho que o futebol está ficando mais pragmático, mais estudado, todos estão se capacitando, o que não acontecia há anos atrás. Então, eu acredito que ele está ficando nivelado.
e não digo que está nivelando por baixo, como todo mundo prefere dizer. Eu não sou o tipo de pessimista que trabalha no futebol. Eu amo o que eu faço e prefiro acreditar sempre que as coisas tendem a melhorar e não a piorar. Pastana, o Humberto chegou a falar para a gente que ele tem confiança que conquista o acesso com 3 rodadas de antecedência, né? O Samir também deu uma entrevista confirmando uma convicção. Como é que você pensa no cenário de Série B? Assim, não sei se vai cravar alguma coisa. Não. Diante do que eles falaram. Assim. Eu levo isso como uma motivação, principalmente para o Humberto, que trabalha no dia a dia, que encontrou diversas formas de motivar os atletas, seja numa pré-eleição, seja no dia a dia. Eu acho isso bacana, é uma linha de trabalho dele, mas eu acredito em trabalho, em dificuldade até o último momento, e não importa se vai ser na última rodada ou se vão ser 3 rodadas antes, eu tenho certeza que nós vamos subir. No dia que você apresentou o Humberto, eu lembro de uma entrevista do presidente Samir, falou, olha, o Pastana teve a total liberdade, enfim, o que dá a entender, sim, que ele passou, que você tem a total liberdade de trabalho, de contratar, enfim, de tocar o futebol do Coritiba. Pelo menos isso que a gente vê que está acontecendo e você tem feito. Agora, não existe a carta branca sem o dinheiro, né? O Coritiba, ele te deu um limite financeiro para tocar o futebol? Como é que é essa questão financeira do clube hoje para você? Não, eu acho que assim, essa preocupação financeira, eu acho que acaba ficando em segundo plano, porque, por exemplo, quando aqui cheguei, tinham 25 contratos vigentes. Muitos deles, e essa é a minha função, nós emprestamos, nós diminuímos o orçamento com uma rescisão amigável, às vezes até com reempréstimo. E assim, eu sabia de tudo isso. Então, assim, eu não tenho nem direito de reclamar sobre isso. Até porque o patamar financeiro do Coritiba na Série B, mesmo não sendo o suficiente pela grandeza do Coritiba, é maior do que os outros ou tão eficaz para que a gente forme um bom elenco. Então, assim, não tenho nada a reclamar sobre isso. As questões financeiras no clube hoje são sólidas, não tem nada atrasado, não tem nenhum pagamento atrasado, bem pelo contrário, tiveram meses que a gente recebeu até antes do 5º dia útil, então nós não temos o que reclamar sobre isso. A estrutura, nós fizemos algumas mudanças, melhoramos a academia, melhoramos a fisiologia, nós tínhamos um problema estrutural, melhoramos, os campos foram melhorados agora durante a parada, então assim, tudo que nós temos solicitado à diretoria, ela tem nos atendido, então nós não temos reclamação nenhuma sobre isso.